Boa noite a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine a todos e nos abençoe a vida. Nós deixamos projetado, a frase de Jesus, que buscais. Emmanuel pega essa frase de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse a dois discípulos de João Batista, quando o seguia, e diz para nós que depois ali da porta de cada casa religiosa na terra, Jesus permanece ali. E cada um de nós que adentramos a casa religiosa, eles nos faz esse questionamento. Que buscais? Interessante a pergunta, porque dá a impressão de que todos nós buscamos nas casas religiosas as mesmas coisas, mas não é assim. Muitos de nós buscamos consolo para o nosso coração, alguns de nós buscamos a cura para o nosso corpo físico, alguns de nós buscamos cura para a nossa alma, viemos em busca do conforto dos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo e de seu Evangelho Consolador. Mas Emmanuel nos diz que poucos somos aqueles que buscamos nas casas religiosas as ferramentas necessárias para o nosso aperfeiçoamento moral, para que nós possamos construir a nossa felicidade e construindo a felicidade dos nossos semelhantes. Quando a gente ouve questionamentos, mensagem como essa de Emmanuel, vale a pena a gente fazer um lembrete. A gente está vendo a imagem que nós projetamos aí, pela qual nós conhecemos nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós identificamos Ele. Convém a gente perguntar uma coisa. Quem daqui já fez uma pergunta para si? O que Jesus representa para mim? Né? Será que Jesus representa muito para nós? É capaz que nós, na pressa de responder, na nossa forma de ser meio demagogo, a gente vai falar assim, Jesus representa tudo na minha vida, né? Mas se a gente responder isso daí, nós poderíamos fazer uma outra pergunta. Será? Será que Jesus representa tanto para nós quanto nós achamos que realmente ele representa? Será que se Jesus representasse para nós o tanto que nós achamos que ele representa, será que nós não teríamos mais facilidade em entender aquilo que ele quer de nós, aquilo que ele nos propõe como a verdadeira felicidade para a nossa vida, os seus conceitos de amor e de bondade? O que a doutrina espírita nos diz que Jesus é para nós? A doutrina espírita nos diz que Jesus é o nosso modelo e guia, né? Vamos imaginar que hoje nós não estivéssemos aqui no Centro Espírita, aqui no Allan Kardec, mas que nós estivéssemos numa fábrica de copo, né? Nós íamos estar aqui hoje, o nosso gerente ia dizer, olha, nós temos que fabricar copo igualzinho esse, ó. Esse é o nosso modelo, ó. Não é? Nós iríamos todo mundo trabalhar de vez em quando, e de vez em quando nós iríamos vir aqui no gabarito para ver se nós realmente estamos fabricando copo igual aquele modelo que foi colocado para nós. Isso significa que a doutrina espírita nos diz que quando nós olhamos para Jesus, a gente tem que falar assim, é desse jeitinho aí que eu tenho que ser. É desse jeito que eu tenho que ser. Esse é o modelo que eu tenho que ser. Quando a gente faz essa análise, a primeira desculpa, né, que vem a nós, a gente fala, mas eu não sou santo, né? Mas devia ser, né? Nós devíamos ser. É esse o objetivo pelo qual nós estamos nessa fileira de encarnação após encarnação. Para que nós possamos aprender a melhorar as nossas atitudes, a nossa forma de pensar, a nossa forma de desejar, a nossa forma de agir para com os nossos semelhantes, sermos mais irmãos uns dos outros, sermos criaturas realmente mais benevolentes, mais tolerantes uns com os outros. Esse é o objetivo. Mas a doutrina espírita nos diz que Jesus é o nosso modelo e o nosso guia.
O que é um guia? Né? O guia é aquele que vai na frente, dizendo, ó, gente, o caminho, ó, é por aqui, não saia fora do caminho. Quando a gente não segue o guia, o que acontece com a gente? A gente se perde. Podemos entrar em caminhos desconhecidos, podemos pegar caminhos errados, termos grandes dores até sermos resgatados. E esse caminho que nós às vezes não conhecemos e que não seguimos o nosso guia, nós acabamos arrumando sofrimento para nós. Emmanuel e André Luiz nos diz que Jesus está conosco desde os tempos primeiros. Ele nos diz que na região, né, na constelação que nós vivemos na Via Láctea, existe um grupo de espíritos que trabalha para a direção da vida, para que a inteligência cada vez prospere melhor, cuidando das inteligências iniciantes no universo. E diz para nós que, por 2 vezes, essa pleiade de espírito esteve na região onde nós moramos, aqui próximo onde nós moramos, no sistema solar. A primeira vez foi justamente a da formação do nosso sistema solar, quando a Terra se desprendeu do núcleo desse poeira cósmica e gás cósmico que deu origem ao nosso sistema solar. E a segunda vez foi quando nosso Senhor Jesus Cristo nasceu junto conosco, né? Quis ser nosso irmão e nasceu junto com a gente. As rochas mais antigas que nós temos no nosso sistema solar têm 4 bilhões 660 milhões de anos, né? Então significa, né, quando os espíritos superiores nos dizem que Jesus é um desses instrutores, significa que há 4 bilhões e 600 milhões de anos, quando essas rochas foram formadas, Jesus já estava aqui, como responsável por assumir a direção e a evolução desse planeta, na formação daquilo que nós temos hoje no nosso planeta, para que a vida acontecesse da forma como nós temos hoje. Tudo aquilo que nós temos, desde os elementos no nosso planeta, todos eles foram passados para a gente através desse arquiteto divino de Jesus e os seus trabalhadores celestes. A água, o oxigênio, tudo que nós temos, né? No início, quando a Terra deu uma esfriada, né? As suas forças telúricas acalmaram, os oceanos ainda estavam mornos, nos conta que foi coberto os oceanos da Terra por uma massa gelatinosa protoplasmática, onde surgiu uma partícula que André Luiz chama de mônada celeste. Essa partícula do tamanho de um elétron, mais ou menos, ele toma como bases aí, ela assumiu uma característica diferente das outras partículas. Ela começa a acumular experiência, a aprender de alguma maneira, mesmo com um mineral, ela começa a acumular experiências se diferenciando das demais. Com isso, ela começa a atrair para si outras partículas que lhe facilitem o caminho de aprendizado na vida. Dessa forma, nós vamos ver surgir na Terra, né, depois de bilhões de anos transcorridos, vemos surgir a primeira célula vegetal, né, as cianobactérias, que começam a consumir o carbono, o metano, que é abundante na atmosfera da Terra, e devolver para os oceanos da Terra o oxigênio e também, em consequência, para a atmosfera, os gases essenciais para que a gente tivesse a vida do jeito que a gente tem hoje e na variedade que nós temos hoje. Dali a um tempo, vemos surgir os primeiros animais, né, unicelulares nos oceanos da Terra, vemos surgir os animais mais complexos, e a vida evolui da forma como nós vemos, depois de várias, né, extinções em massas, para que a gente pudesse chegar ao período mais ou menos que a gente está vivendo hoje, né? E Emmanuel nos diz que quando o homem chega a um patamar
né, a do pensamento contínuo, ou seja, na evolução, nesse caminho da evolução, o homem começa a distinguir aquilo que foi ontem, do que foi antes de ontem, do que vai ser hoje, do que será amanhã. Quando ele começa a raciocinar desse jeito, começa a conseguir juntar as coisas, existe uma facilidade maior, porque ele compreende a necessidade de melhorar os sons que ele consegue emitir. E nesse esforço, ele modifica completamente o sistema fonético do seu corpo perispiritual e começa a auxiliar, né, essa modificação em agrupamentos. Ele consegue se agrupar melhor em família, em aldeias, né, em cidades, e começa a formar as civilizações, o que facilita em muito o projeto de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o de enviar grandes espíritos à Terra para nos auxiliar no aprendizado. Dessa maneira a gente vai viver, começa a ver chegar no mundo espiritual Abraão, Jacó, Isaac, Moisés, Jeremias, Isaías e outros espíritos que vêm nos dizer que Deus, né, que existe Deus, que existe um Criador. Logicamente que a compreensão nossa de Deus passa a ser uma compreensão de um Deus tirano que castiga, né, os seus filhos, que era a nossa compreensão, a capacidade nossa de raciocínio. Mas Emmanuel diz que quando nós chegamos a um patamar de uma maioridade espiritual, ou seja, a maturidade moral do homem, já era possível entender alguns ensinos, nosso Senhor Jesus Cristo vem junto conosco. Esse espírito que há 4 bilhões e 600 milhões de anos já era um espírito com capacidade de assumir a direção de um orbe terrestre, a direção e a organização da vida, esse espírito resolve nascer junto conosco, resolve ser nosso irmão. E nasce no chão poerento da terra, né? Como nós todos sabemos, Jesus nasce no deserto da Arábica, no deserto escaldante da Arábica. Nasce, tem a sua infância, né? Como o dia de hoje, no Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é hoje. Depois, ele teve a sua infância, teve a sua mocidade, teve, né, trabalhando sempre. Esse espírito altamente evoluído, a gente nem consegue conceber, né, Jesus, que capaz de organizar um sistema solar, né, um planeta, nasce e depois diz a seu pai: olha, eu quero trabalhar na sua oficina, né? Põe a mão no martelo, põe a mão no serrote para auxiliar seu pai no trabalho, na oficina, junto conosco. E dessa maneira, Jesus cresce e nos conta, o São Humberto de Campos, que aos 30 anos, e nós vamos ver nosso Senhor Jesus Cristo, né, nos primeiros anos dos anos 30, ele começa depois a sua gloriosa manifestação, e Jesus foi avistado no deserto da Arábica junto a um espírito, né, junto a um espírito que é João Batista. João Batista é um personagem extremamente interessante, porque Jesus escolheu ele para colocar na frente para a gente como exemplo, né, vivo de trabalho. Ele é o trabalhador da primeira hora. Ele veio antes de Jesus para avisar as criaturas que era necessário estar alerta. Ele é a voz que clama do deserto, dizendo às pessoas que era necessário endireitar as veredas, modificar os caminhos, para que pudessem compreender o missionário de luz que Deus enviaria à Terra. Porque a sua mensagem seria diferente de todas aquelas dos profetas que vieram anteriormente. Por isso, sem um arrependimento, sem deixar de fazer aquilo que eles tinham gosto por fazer, com certeza não conseguiriam identificar esse novo missionário. Dessa maneira, ele nos diz que João Batista diz
na sua mensagem que era necessário uma série de modificações para que percebessem a mensagem. Esse espírito de João Batista foi o exemplo que Jesus escolheu. Porque João Batista é o exemplo do cristão ativo, né? Ele tinha a sua rudez, tinha suas imperfeições interior, lutava com essa forma, ensinava de uma maneira enérgica ao povo, mas estava lá no trabalho, né? Lutando e fez o seu trabalho. E Jesus escolheu ele em primeiro lugar. Conta-nos o Evangelho que um dia esse homem estava trabalhando às margens do rio Jordão, batizando as pessoas, dizendo que ele batizava com água, mas que aquele que viria depois dele, esse sim batizaria com fogo. E de repente, ao longo, ele vê aquela luz imensa vindo ao seu encontro. E a primeira reação que ele teve foi encontrar com Jesus e dizer: mas você vem até a mim? Eu é que deveria ir até você, pois eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E o Cristo diz para ele: não, João, é necessário que seja assim para que se cumpra aquilo que foi escrito. E Jesus fica com João Batista por mais ou menos uns 40, 50 dias, vivendo na sua rudez. João Batista vivia envolvido em peles de camelo, vivia comendo mel silvestre, insetos no deserto, trabalhando na base do jejum e da oração, e Jesus permanece com ele nesse regime de vida. Nos conta que após despedir-se do amigo, Jesus dirigiu-se, foi em direção a Jerusalém. Ele queria entrar em contato com o segundo grupo de pessoas, aqueles que se autodenominavam doutores da lei. De tanto que eles conheciam as leis de Moisés, eles se autodenominaram doutores da lei. E então Jesus Jesus vem em direção a Jerusalém e antes ele dá uma parada no oásis de Jericó para descansar, porque antigamente as pessoas caminhavam a pé, dificilmente alguém tinha um animal para andar, só se fosse uma pessoa de muita posse ou alguém que trabalhava com o Estado para ter uma condução assim. As pessoas andavam a pé e os caminhos se cruzavam nesses pontos de descanso, que era normalmente um oásis, um ponto de água com sombras. Cada um tinha um tempo, cada um tinha um tempo diferente de ficar nesses pontos de água, nesses oásis ali. Porque uns vinham com criança, outros vinham com pessoas doentes, outros vinham, outros estavam cansados, e assim cada um ficava um tempo. Formava-se então nesses pontos um verdadeiro correio, né? Um jornal ali. Todo mundo sabia quem estava descendo, quem tinha saído, quem ia chegar no dia seguinte, eles sabiam tudo. Por isso que ao longo do Evangelho de Jesus, nós vamos encontrar Jesus chegando em um determinado lugar e tem uma multidão, de às vezes de 1.000, de 5.000 pessoas, aguardando o Cristo chegar naquele lugar. Justamente porque as pessoas sabiam que Jesus vinha vindo. Então os doentes corriam para lá, estava sempre junto com ele. Depois de descansar no oásis de Jericó, Jesus desce para Jerusalém. Nos conta o seu Humberto de Campos que ele caminhava nas imediações do Templo de Salomão, admirando a grandeza do templo, né, a beleza do templo, quando ele foi observado por alguns doutores da lei ociosos que ali passeavam, que conversavam. Observavam aquela modesta nobreza daquele jovem e o reconheceram. Em particular, um chamado Anã, que foi o único que se aproximou de Jesus, e este seria aquele que 3 anos mais tarde o condenaria à crucificação. Esse aproximou-se de Jesus e eles travaram um diálogo interessante. Anã o reconheceu de pronto, porque olha como que ele chamou Jesus. Ele chamou Jesus: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus diz a ele: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Ele deve ter levado um susto, né? Porque deve falar assim: reino de Deus, o doutor daqui sou eu, né? O doutor da lei. Aí ele pega e revida para Jesus assim:
reino de Deus, né? Ele já falou com uma certa ironia, em tuas mãos, o que você pensa ser isso, né? E Jesus diz para ele assim, esse reino é obra divina no coração dos homens. E aí Anã fala para ele, obra divina em tuas mãos, né? E já deu uma gargalhada de desprezo e continuou fazendo ponderações de maneira muito irônica. Com que você conta para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores? Quais são os teus companheiros? Né? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe rico, ilustre e desconhecido, né? Para auxiliar-te nessa tarefa difícil? Né? E Jesus diz para ele assim, de uma maneira muito humilde, meus companheiros hão de chegar de todas as partes. E Anã diz para ele, sim, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Com certeza este será o material da sua edificação. Mas você está me falando que você pretende construir uma obra divina. E você já viu, por acaso, uma estátua perfeita ser construída com fragmentos de lama? Nesse ponto da conversa, o Cristo olha nos seus olhos. E aí ele sente intensamente, né, o ascendente moral de Jesus. E Jesus chama a atenção dele e diz assim, sacerdote, não existe nenhum mármore superior e mais puro e mais formoso do que o do sentimento humano. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. A forma como Jesus respondeu para ele, né, como Jesus encarava o diálogo com ele, o conhecimento do material com que se fazia uma boa estátua, as ferramentas que se utilizaria para fazer, ele percebeu que aquele homem tinha um conhecimento igual ao dele ou muito superior ao dele. Então a primeira reação dele foi perguntar se Jesus conhecia Atenas, se Jesus conhecia Roma, né? E Jesus lhe responde de uma maneira muito convicta, conheço o amor e a verdade. A forma pronta como o Cristo ia respondendo para ele, ia tirando dele os argumentos de novas perguntas. E aí, nesse momento, ele pergunta para Jesus se Jesus tinha ciência, né, do conhecimento da corte provincial, das leis do tempo, e Jesus diz para ele assim, eu sei qual é a vontade de meu Pai que estás no céu. Viu, nesse momento, ele perdeu completamente seus argumentos e perdeu também um pouco da postura, porque ele dá uma gargalhada, vira do lado, dá aquela cuspida no chão, vira as costas em desprezo ao Cristo e vai em direção à porta Antônia do templo de Salomão. No dia seguinte, Jesus pernoita em Jerusalém e no dia seguinte ele ainda foi observado nas imediações do templo, conversando com alguns populares, porque Jesus era acessível. Quando a gente lê no Evangelho, Mateus nos escreve assim, e ele procurava a multidão, mostrando que Jesus estava sempre pronto para o atendimento da multidão. Depois de atender as criaturas ali em Jerusalém, ele volta novamente buscando o caminho dos pousos de descanso, sobe até a longínqua Nazaré, aonde ele descansa por algum tempo. Depois ele sobe, depois de descansar por alguns dias, ele vai até uma cidade acima chamada Caná. Apesar de não fazer parte do assunto que nós estamos conversando, mas acontece uma coisa interessante em Caná. Quando ele chega em Caná, sua mãe, né, que tinha ido numa festa de um dos seus parentes, que estava acontecendo ali uma comemoração de um casamento, ela estava assim, ansiosa para a sua chegada. A ansiedade de sua mãe era porque existia um preconceito muito grande entre o povo judeu e que estava causando muito sofrimento para seus familiares, é que quando tinha uma festa de casamento e que alguma coisa desse errado nessa festa, o casal nunca seria feliz, teria problema sempre. E estava tendo um problema nessa festa, tinha acabado a bebida, tinha acabado o vinho. E quando Jesus chega nessa festa, é interessantíssimo a forma como Maria procura Jesus. Ela procura Jesus com uma certeza, com uma confiança tão grande em Jesus e disse, meu filho, que bom que chegasse. Ele disse, sim, mulher, que bom que estás aqui.
E ela disse, meu filho, você precisa ajudar. Ele, o que aconteceu, mãe? Ela disse assim para ele, acabou o vinho. E ele fala para ela, sim, acabou o vinho. E aí, né? O que eu tenho a ver com isso, né? Ela disse assim, você precisa ajudar. E ele fala para a mãe dela, mãe, eu não vim para vinho. Eu vim para a fundação do reino de meu pai na terra. E ela então faz uma coisa que a gente viciou a fazer com Maria, né? A gente pede para ela interceder para a gente junto a Jesus. Não é assim que nós fazemos? Os nossos irmãos católicos fazem, todos nós fazemos. Aí ela intercede junto a Jesus e pede para ele, né? E ele então diz para ela, tá certo, mãe, eu vou ajudar. Né? Quando ele diz isso, ela corre para os serviçais, para os servos da casa e diz para eles assim, olha, fazei tudo o que ele vos pedir. Emmanuel pega essa frase de Jesus e coloca numa mensagem que está no livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado como Palavra de Mãe, aonde ele diz que todos nós, que nos intitulamos como filhos de Maria, chamamos Maria de nossa Mãe Santíssima. Mas se nós, como filhos, obedecêssemos o seu conselho maternal e de fazer tudo aquilo que o seu filho nos pede, nós teríamos modificado a face do planeta. Teríamos transformado a Terra no paraíso em que todos nós sonhamos viver. Não viveríamos inseguros, tristes, porque seríamos um amparo um para o outro. Amaríamos o nosso próximo como Jesus nos amou. É interessante a confiança de Maria. Entre tantas pessoas provavelmente importantes que tinha naquela festa, ela sabia que o único que poderia auxiliar, que poderia ajudar ela de maneira eficiente e com êxito, seria o teu filho. Ela o conhecia da infância, conhecia a juventude, conhecia ele como um homem e sabia que ele era o único capaz de ajudá-la naquele momento. Depois de Caná, Jesus desce em direção à cidadezinha de Cafarnaum. Era madrugada, o sol ainda tardava a chegar. O Cristo anda pela estrada, olhando para os olhos das pessoas como se procurasse um amigo que estivesse aguardando ele. Ele chega na cidadezinha, o dia estava apenas amanhecendo, começava a clarear, e ele chega na cidadezinha, vai à cidadezinha e chega às margens do lago de Genezaré. Os pescadores chegavam com os seus barcos, colocavam na praia, tiravam as redes que estavam todas embaraçadas pelo trabalho da noite e começavam a organizar e cantarolavam uma música composta de 2 versos que iam e repetia dentro de uma alegria enorme. Eles cantavam aquele verso e voltavam neles novamente, cantava. A música se espalhava, acordando a cidadezinha. Outro barco chegava, encostava, começava o mesmo trabalho e entoava a mesma música num canto só. O Cristo chegou e saudou a todos, como se fossem grandes amigos, mas aproximou-se apenas quando chegou um barco que conduziam 2 rapazes. Dirigiu-se a eles e disse, Simão e André, filho de Jonas, venho da parte de meu pai, buscando a fundação de seu reino na terra. Os 2 se entreolharam. Quem era aquele rapaz que tanta simpatia trazia? Simão Pedro tinha suas emoções alteradas, olhou para André e os 2 falaram de maneira receptiva ao Cristo. Sede bem-vindo, forasteiro. E assim, André já fez uma observação. Disse, Senhor, Cafarnaum não comporta um rei. É muito pequena. Um rei precisa de uma cidade grande. Cafarnaum é muito pequeno. Não dá para fundar um rei aqui. E Simão Pedro corre em socorro de seu irmão e daquela conversa. Não poderia
falar aquilo para um viajante tão ilustre como aquele homem. Então ele tenta consertar, dizendo: Simão, ou André, o lago é grande, temos várias cidadezinhas em torno do lago. Podemos formar um reino compondo todas as cidades em volta do lago. Olha para Jesus procurando a sua forma de reagir para ver se agradou Jesus. Jesus sorri diante daquelas ponderações infantis, como se deixasse para mais tarde, para lhe falar das enormes responsabilidades que caberia a cada um. Jesus olha nos seus olhos e diz a eles: O que fazes? E eles dizem: Somos pescadores, Senhor. E Jesus diz: Queres ser pescadores de homens? Querem ser meus discípulos? André já tinha ouvido falar de Jesus. Os discípulos de João Batista haviam lhe falado que um novo missionário caminhava por aquela região. Mas Simão Pedro ainda não tinha ouvido falar de Jesus. Se perdeu nas suas cogitações interiores. De onde foi que ele havia ouvido aquela voz? Quem era aquele rapaz que lhe trazia tão doces recordações e a certeza de que a felicidade estava dentro daquele homem? Olhou para André e os dois olharam para o Cristo e responderam a ele quase que numa só voz: Senhor, estou pronto, seguirei-te daqui para frente. Jesus aproxima-se dos dois, abraça-lhes, dá um beijo em cada um, para a piada e brincadeira de todos os demais pescadores que observavam de maneira curiosa a conversa daqueles três homens sem acompanhar a elevado tom de vibração e de emoções daqueles três homens. Jesus abraçou-os, beijou-os e depois de conversar um pouco com eles, saiu abraçado com os dois, acompanhado por uma série de curiosos que o acompanharam, que adentraram para dentro da pequena praça de Cafarnaum, que ficava ligada à praia do lago de Genezaré. Jesus passou em frente à intendência de Antipas e viu um alto funcionário sentado de costas. E então Jesus lhe falou: Levi, o que fazes, meu filho? Levi não viu Jesus, mas teve pressa em lhe dar a resposta: Senhor, recolhe os impostos que o povo deve a César. E Jesus lhe diz para aquele rapaz que virava, agora observando Jesus, completamente emocionado. E Jesus lhe diz: Queres recolher os bens dos céus? E ele disse: Senhor, estou pronto, vou contigo. Jesus adentra a coletoria, dá um beijo e Levi da mesma maneira. Uma grande multidão de curiosos paravam à porta da coletoria. Jesus sai abraçado com Levi, abraça Simão Pedro e André e eles descem em direção à praia do lago de Genezaré. Na casa de Simão Pedro, ele é recepcionado por Simão Pedro, que lhe faz a apresentação de seus familiares. E ali Jesus faz a primeira exposição do seu reino de amor, dizendo a todos eles que a adesão desejada era a do coração sincero e puro para as claridades do seu reino, iniciando naquele momento a eterna união daqueles companheiros. Na mesma tarde, o mestre faria a sua primeira pregação da Boa Nova, na praça ampla e cercada de verdura. No céu havia uma vibração diferente. As árvores
acenavam com seus galhos, como que se convidasse o povo a chegar para ouvir a celebração daquela festa do reino dos céus. As aves, que até então ariscas, chegaram e pousaram de leves nas alcaparreiras, como que se quisesse senti-lo de perto também. Grande multidão de pescadores rústicos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas, misturadas a publicanos, pecadores, com homens analfabetos e simples, que haviam acorrido ansiosos por ouvi-lo. Jesus contemplou a multidão, enviou um sorriso de satisfação, pois, contrariamente às ironias de Anã, ele aproveitaria o sentimento como o mármore precioso e a boa vontade como um cinzel divino. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores e os desalentados seriam a base da sua construção eterna e sublime. Converteria ele toda a miséria, toda a dor num cântico de alegria, e tomado pelas inspirações divinas do Pai Celestial, começou a falar da maravilhosa beleza de seu reino. Magnetizado pelo seu amor, o povo escutava num transporte de eterna e de grande alegria. No céu, a tarde chegava ao final. O céu encontrara-se com as águas do lago, transformando a tarde numa enorme beleza. No céu, bem alto na cúpula, as nuvens, muito alvas, começavam a tomar forma, pareciam as flores dos paraísos e os arcanjos que por lá vivem. Jesus inicia naquele momento a ensinar-nos, esqueci tudo aqui, esqueci de passar tudo. Começa a ensinar para nós o seu reinado de amor, nos ensinando que Deus é Pai, um Pai que olha por nós, soberanamente bom e justo, que dá aos seus filhos o necessário, um Pai que olha por nós, amoroso, e quando ele fala a segunda palavra, nosso, se coloca na mesma condição nossa. Queria ser nosso irmão, por isso disse que o Deus é Pai nosso, Pai meu, Pai seu, Pai dos animais, Pai dos vegetais, Pai de Jesus, Pai dos mundos que existem no universo. Dessa maneira, Jesus vem nos ensinar que não adianta a gente ficar procurando um céu em um determinado lugar, porque o reino de céu está dentro de cada um de nós. Que é necessário que motivemos força para podermos expressar a herança de Deus que colocou dentro de cada um de nós os potenciais espirituais. E nós temos condições de sermos criaturas especiais, que busquemos a nossa felicidade, para proporcionando a felicidade aos nossos semelhantes. Jesus, dessa maneira, vive a sua vida trabalhando em benefício das criaturas, socorrendo as criaturas mais necessitadas, na prática da caridade, do amor em todos os momentos com as criaturas, curando cegos, paralíticos, aliviando a dor de todos os companheiros que têm a lepra, devolvendo a saúde, mas insistentemente curando aos sábados. Curando aos sábados, não para irritar o doutor da lei, mas para mostrar a eles que a alegria da recuperação da saúde de seus irmãos era muito mais importante do que a rigidez da lei com que eles viviam, cobrando de seus semelhantes. Dessa maneira, Jesus vive passando para a gente aquilo que é o melhor. Quando João Batista estava para ser degolado, que manda os seus discípulos perguntar a ele se ele era o Cristo.
enviado por Deus, ele diz aos discípulos de João Batista: ide e dizei a João: os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam e o evangelho é pregado aos povos. Sempre que curava as criaturas, fazia uma ligeira ameaça às criaturas, dizendo: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Dessa maneira, Jesus nos orienta que nós precisamos amar ao nosso semelhante. Ele havia dito ao doutor da lei que era necessário amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas, nesse encontro, que é essa ceia, que quase todos nós temos um quadro desse em casa, ele reunido aos seus discípulos, ele diz: um novo mandamento vos deixo, a de que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mostrando que para nós cristãos, amar ao próximo como a si mesmo já não basta. É preciso amar ao próximo como Jesus nos amou, de maneira desinteressada, mesmo que o próximo tencione nos prejudicar, mesmo que o próximo queira nos crucificar, é necessário amar. É preciso elevar os nossos corações até um nível da compaixão e da piedade. E sentir piedade por aqueles corações que ainda não entendem a vida e que não conhecem a dinâmica da vida como nós, dizendo a nós que é necessário que nós amemos aos nossos inimigos. É necessário ter uma tolerância tal a ponto de amar até as pessoas que nos são inimigas. Jesus nos diz isso porque muitos de nós vivemos iludidos. Achamos que estamos livres, que vivemos o dia atual, mas muitos de nós estamos presos ao passado. Uma vez ao dia, uma vez a cada semana, uma vez a cada 15 dias, a gente volta lá para recordar aquela ofensa que a gente recebeu, aquele prejuízo que nós sofremos, não é verdade? E essa visão, essa volta, nos faz preso ao passado. Não conseguimos deslanchar a nossa evolução por estarmos presos às mágoas. É necessário esquecermos os maus que nos cometeram. Mas Jesus não nos ensina isso apenas nos falando. Nos momentos mais turbulentos de sua vida, ele nos ensina isso. Nos conta o Evangelho que Jesus, quando Judas, né? Jesus sai do horto e Judas vem andando para ele. Ele parece que está torcendo para Judas, dizendo assim: ele não vai fazer isso, né? Mas Judas chega perto dele e ele diz a Judas: aqui vens, amigos. E Judas lhe dá o beijo da traição. Ele continua com Judas. Judas então está agora ali e ele pergunta ao soldado: a quem buscais? E o soldado lhe diz: a Jesus de Nazaré. Ele diz: se é a mim que buscai, deixai esses que estão comigo ir embora. E o soldado permanece ali parado, assustado, porque quando eles procuravam uma pessoa, todo mundo fugia, né? As consequências eram muito desastrosas para a pessoa. E Jesus torna a perguntar a ele: a quem buscais? Ele disse: a Jesus de Nazaré. E Jesus já o disse: sou eu. Se é a mim que buscai, deixai esses que estão comigo ir embora. Simão Pedro se perde na sua irritação, na sua incapacidade de tolerância e na violência que trazia dentro de si. Usa-se da espada, avança para o soldado e fere o soldado. Jesus volta e socorre o companheiro que fazia muito tempo que estava consigo, orientando ele. Diz: Simão, com a mesma espada que hoje você fere, amanhã será ferido. E devolve a saúde ao soldado. Se deixa prender, consegue por aquilo que nós chamamos de julgamento. É chicoteado, recebe um capacete de espinhos, é humilhado. Quando na frente de Anã, Anã lhe pergunta: você é o rei dos judeus?
que todos dizem aí. E Jesus olha compadecido para o doutor da lei e diz a ele, de maneira muito humilde: por que perguntas a mim? Eu nunca ensinei a escondidas. Eu sempre falei nas praças, nas praias, nas sinagogas, no templo. Eu nunca falei às escondidas. Por que perguntas a mim? Pergunta ao povo. Eles saberão por certo te dizer quem eu sou. E então, um soldado que fazia guarda de Anã desce as escadarias e chega diante daquele homem amarrado e lhe dá um tapa no rosto. Jesus olha para aquele irmão e vê o enorme fardo que ele acabara de colocar sobre os seus ombros. Uma recordação que o aniquilaria cada vez que surgisse em sua mente. Jesus olha compadecido para ele e lhe diz como se fosse um irmão mais velho. E diz a ele: soldado, por que você me bateu? Se eu estou errado, mostre o meu erro. Mas se estou certo, por que é que você me bateu? Anã, no mesmo momento, diz: leve esse homem para Caifás julgar. Dessa maneira, Jesus prossegue aqueles momentos, socorrendo a sua mãe, socorrendo a João Batista e a todas as criaturas que estão no seu caminho, ensinando que nos momentos mais difíceis de nossa vida é necessário amar aos nossos semelhantes, aqueles que não compreendem a verdade como nós compreendemos. Por isso, nós precisamos estar alertas, porque é certo que se Jesus permanece ali na entrada de cada templo religioso, e quando nós chegamos, ele nos pergunta: que buscares? Nós precisamos ter certo o discernimento, o conhecimento, para saber aquilo que nós viemos buscar na casa religiosa. As ferramentas necessárias para o nosso aperfeiçoamento moral, para o nosso engrandecimento, para que nós possamos fazer o melhor que nós possamos em benefício dos nossos semelhantes. Mas podemos ter certeza que diante de cada palestra que nós escutamos, de cada mensagem que nos chega à mão, de cada livro que nós ouvimos, Jesus está junto de nós. Em cada momento de nossa vida, naquele momento em que o irmão estende a mão e nos pede um pedaço de pão, um pouco da nossa paciência, um pouco do nosso tempo, para que possamos ouvi-lo, Jesus permanece junto conosco, fazendo conosco a mesma pergunta que ele fez a Simão Pedro e a André: queres ser meus discípulos? A doutrina espírita é um facho de luz em nossa vida. É necessário que aproveitemos a oportunidade para definir certo o que precisamos na existência. Deixar de buscar as coisas fúteis da vida e buscarmos realmente as ferramentas necessárias para a nossa vida. Por isso, mestre querido, no dia de hoje, em que estamos diante de Ti, agradecemos a oportunidade de estar contigo neste momento. E te pedimos, Senhor, desculpas pela nossa indigência espiritual, por não conseguirmos realizar as atitudes, organizar os nossos pensamentos na elevação que precisávamos ter. Desculpe os nossos descuidos e ampare os nossos passos e nos ensine, mestre querido, a permanecer contigo a cada minuto de nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.